Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Amém? Nós vamos à palavra Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. E depois nós passaremos a ceia. Amém? Se você ainda não preparou, prepare aí o seu pedacinho de pão. Amém? Prepare aí, o seu suco de uva. Amém? Para representarem o corpo de Cristo, né? O corpo e o sangue do Senhor. E você da sua casa vai, participar da ceia. Vamos comer do pão e beber do cálice, do suco de uva, todos juntos. Amém? Então, se você esqueceu, dá uma corridinha aí na tua casa. Pegue aí um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 4. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, por 40 dias, foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Então Jesus respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, nesta noite. Fale, Senhor, conosco. Declaramos que precisamos de ti. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos da sua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, esse texto fala sobre a tentação que Jesus passou, mas, na verdade, essa tentação de Jesus, ela funciona como um modelo, porque todos nós já fomos tentados pelo diabo e seremos, já fomos, somos e seremos. Então, em todos os tempos verbais, nós seremos tentados pelo diabo. Mas essa tentação aqui, eu digo que é uma tentação quase que um modelo, né? Uma tentação clássica, vamos colocar assim, porque nós conseguimos delinear aqui, ponto a ponto, as prioridades do diabo, né? E como ele estabelece, né, as suas estratégias, né, para derrubar pessoas, para conduzir pessoas à ruína. E esse assunto nos interessa, porque, afinal de contas, como todos fomos, somos e seremos tentados, é importante a gente conhecer esse tema, conhecer a tentação. E falar sobre tentação, né, é lembrar que a tentação é algo humano, né, é dizer que nós somente sofremos tentações porque somos seres humanos. Deus não pode sofrer tentação, né? Então, Deus sofreu uma tentação quando ele estava num corpo humano, na pessoa de Jesus. Mas Deus não poderia ser tentado pelo diabo, por circunstâncias, né? Mas nós, homens, somos tentados. Enquanto nós estivermos nesse corpo físico, nós estaremos sujeitos às tentações. Mas o interessante é que
antes da tentação, né, Jesus parece se preparar para esse momento. E diz o texto aqui, né, no capítulo 4, quando nós começamos a ler o texto, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então diz a Bíblia que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então nós já partimos dessa premissa. Para sermos bem-sucedidos diante das tentações, nós precisamos de quê? Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não estivermos cheios de Deus, nós somos vítimas das tentações, seremos vítimas, estaremos propensos à queda. Então é preciso, para evitar a queda em uma tentação, é preciso estar cheio do Espírito Santo para que possamos resistir. Então, na medida em que nos enchemos da presença de Deus, na medida em que nos enchemos do Espírito Santo, nós nos tornamos mais resistentes às tentações. E Jesus mandou que nós orássemos, porque ele disse que nós deveríamos orar, deveríamos primeiro vigiar e depois orar, né? Vigiar e orai. E ele explicou por quê. Ele disse, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é sujeita, então ela se sujeita ao pecado. Todos nós podemos pecar das mais variadas formas. E o que é a tentação? A tentação ela é uma preparação para a queda. A tentação ela é uma preparação para o pecado. E quem exerce a tentação é o diabo. Então, por mais que a tentação venha, chegue às nossas vidas, né, por circunstâncias, através de circunstâncias, através de pessoas, se o fato de você cair, de você ceder àquela tentação, representa um pecado, saiba que o diabo estará por trás daquilo, por mais que a gente não possa enxergar esse mundo espiritual com clareza, mas o diabo trabalha para tentar pessoas. Na verdade, o diabo, ele é um grande sedutor. Mas o que Jesus fez antes de ser tentado? A Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é: sejam cheios do Espírito Santo. É preciso estar cheio do Espírito Santo. É preciso estar cheio de Deus. E como eu faço isso? Você já sabe a resposta. É o que eu falo sempre. É preciso ler a Bíblia, é preciso buscar conhecer a Deus, é preciso amar as pessoas, é preciso ser obediente, é preciso servir a Deus e servir pessoas, é preciso se entregar ao reino de Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. Diz a Bíblia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é preciso que em nossa prioridade estejam as coisas de Deus, que o nosso coração esteja nele, assim estaremos então cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então, eu já falei isso aqui, é interessante que muitas vezes o Espírito Santo nos leva para lugares que nós não queremos ir. Muitas vezes o Espírito Santo nos conduz e nos leva a agir ou nos leva a caminhar numa direção que nós não queríamos. Talvez você tenha falado assim: eu nunca vou ser crente, eu nunca vou estar numa igreja evangélica, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou carregar uma Bíblia, eu nunca vou isso, nunca vou aquilo, e hoje você está. Por quê? Porque o Espírito Santo te conduziu, porque o Espírito Santo te guiou. Então, aqueles que são cheios do Espírito Santo são também guiados pelo Espírito Santo. Aí alguém talvez diga: pastor, mas como eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo? Seja cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, eu já te expliquei o que você precisa fazer: amar, perdoar, abençoar, bendizer. Então você já sabe, é uma receita de bolo. Uma vez cheio do Espírito Santo,
você dirá como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As prioridades de Deus estarão sempre no seu coração. Então vejam que Jesus foi levado para o deserto. E o deserto é lugar de escassez, o deserto é lugar de dificuldade, o deserto é lugar de provações, mas Jesus não teve escolha, o Espírito Santo o conduziu. Então que eu e você possamos primeiro ser cheios do Espírito Santo e depois, uma vez cheios do Espírito Santo, que eu e você venhamos permitir que o Espírito dele, o Espírito de Deus, nos conduza segundo a vontade dele e não segundo a nossa vontade. Por isso, no Pai Nosso, nós pedimos, venha o teu reino. Então você está dizendo, Senhor, guia-me. Seja feita a tua vontade. Senhor, não é a minha, é a sua. Não é o meu governo, é o seu governo. Assim, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, estaremos prontos para sermos pessoas vencedoras e estaremos prontos para combater e para resistir tentações. E quando nós lemos aqui, né, as tentações que Jesus passou, é claro que ele passou por muitas tentações, mas essas tentações que ele passou aqui no deserto, elas possuem níveis. Então eu enxergo aqui claramente 3 níveis de tentação e todos nós passaremos por esses níveis. Talvez o diabo venha no primeiro nível, porque ele pode te derrotar no primeiro nível. Mas se ele não te derrotar no primeiro nível de tentação, ele vai para o segundo nível de tentação, como ele foi com Jesus. E se ele não te derrubar no segundo nível de tentação, ele vai para o terceiro nível de tentação, assim como ele fez com Jesus. Então vamos aqui mapear, vamos tratar rapidamente desses 3 níveis de tentação. Qual é o primeiro nível de tentação? Está no versículo 3. Diz assim, disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vejam que aqui está o primeiro nível. Qual é o primeiro nível de tentação? A tentação que vem em nossas necessidades básicas. Todo ser humano possui necessidades. E Jesus tinha aqui uma necessidade. Qual era a necessidade de Jesus? Comer. Porque ele estava em jejum e oração. Diz o texto que ele jejuou por 40 dias e que ao final ele teve fome. O texto não diz que ele teve fome e sede, de onde nós concluímos que ele bebeu água nesses 40 dias, mas ele não comeu. Então diz o texto que ao final dos 40 dias ele teve fome. Então Jesus estava diante de uma necessidade fisiológica, de uma necessidade natural. Então o primeiro nível de tentação em nossas vidas virá em nossas necessidades naturais. Quais são as nossas necessidades naturais? Nós precisamos comer, precisamos beber, são as principais. Nós precisamos de segurança. Né? O ser humano, a primeira coisa que ele busca é o quê? O alimento. Porque sem o alimento, sem comida e bebida, ele não pode sobreviver. Então, isso é a primeira busca do ser humano. Depois, o que o ser humano busca? Segurança, proteção. Porque depois de ter comida e bebida, ele não quer morrer. Ele não quer sofrer viver ameaçado, né? Sofrer nenhum dano. Então, depois de procurar comida e bebida, o homem procura o quê? Abrigo, proteção. Essas são necessidades naturais. Então, a comida, a bebida, o sexo é outra necessidade natural. E então, por isso que o diabo ele vai sempre atuar nesse campo, nas necessidades naturais, né, essenciais do ser humano. Então, primeiramente, ele vai atuar nesse aspecto, nas necessidades fisiológicas, humanas, naturais. Esse é o primeiro nível de tentação. Mas quando o diabo ele não consegue prosperar nesse primeiro nível, ele passa para o segundo nível de tentação, assim como ele fez com Jesus. E qual é o segundo nível de tentação? Está no versículo 5, diz assim,
O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem quiser. Então, qual é o segundo nível de tentação? No segundo nível de tentação, o diabo oferece autoridade, né, ou poder, autoridade barra poder, e glória. Então, quando a pessoa não cai diante das necessidades elementares, naturais, o diabo vai trabalhar no dinheiro, no poder, na autoridade, né? Vai trabalhar em cima da vaidade humana, né? E vai investir na queda, acreditando que o homem vai se corromper diante desses aspectos. Então vejam que Jesus estava ali naquela tentação, o próprio Deus. Mas o diabo, ele é um ilusionista. O diabo, ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele prometeu dar a Jesus aquilo que ele não tinha. Por quê? Olha o que ele diz. O versículo 6 diz assim, ó. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então o diabo estava dizendo que o poder das nações, né, que o poder dos reinos, que a glória dos reinos, que a pompa, né, toda aquela fama, todo aquele poder das nações eram dele. Ele diz aqui claramente no versículo 6, ele diz: pois a mim me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Então o diabo, ele não tem o controle pleno das nações. O diabo não tem o controle absoluto dos povos, das nações. Ele não tem o controle. Por que ele não tem? Ele controla sim. Em alguma medida ele controla, porque ele interfere e pessoas fazem a vontade dele. Então, em alguma medida ele tem, mas ele não tem tudo em suas mãos. Quem tem tudo em suas mãos é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então ele promete a Jesus aquilo que ele não tinha. Essa é uma grande estratégia do diabo, oferecer aquilo que ele não tem para dar. Diferente de Deus, porque o nosso Deus nos promete aquilo que ele tem e que ele pode fazer. Porque diz a Bíblia que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então eu disse que o diabo, ele é um enganador, ele é um vendedor de ilusões, ele promete coisas que ele não pode dar, mas ele trabalha com os sentidos humanos, alguns dos sentidos, alguns dos 5 sentidos. Então, o que ele faz? Ele pega e mostra a Jesus. Diz o versículo 5, talvez se ele tivesse, talvez não, certamente se ele estivesse falando com uma mulher, talvez ele não mostrasse, talvez ele falasse somente. Mas o homem se corrompe não somente pelo que ouve, mas o homem se corrompe com facilidade por aquilo que ele vê. Então vejam que no versículo 5 diz assim, ó: o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Agora eu pergunto a vocês, como seria possível de um alto monte o diabo mostrar para Jesus todos os reinos do mundo? É possível isso? A Bíblia diz aqui, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Então, fisicamente, não seria possível que o diabo mostrasse todos os reinos. Como que ele mostraria, né, estando ali em Israel, como é que ele poderia mostrar a China? Né, já existia lá um reino na China. Como é que ele poderia mostrar os extremos da Europa? Impossível, nem com o melhor binóculo do mundo. Então, como é que o diabo mostrou isso para Jesus? Essa tentação ocorreu no campo espiritual. Essa tentação ocorreu na mente. O diabo estava trabalhando e o diabo estava falando também na mente de Cristo. Só que a mente de Cristo era perfeita e incorruptível. Então, ali, de alguma forma espiritual, foi mostrado pelo diabo a Jesus
todos os reinos. Foi algo sobrenatural, não era possível contemplar todos os reinos da terra. Então, de alguma forma, foi mostrado para o Senhor todos os reinos da terra, a glória, as riquezas, a fama, a glória dos reinos, os tesouros, o ouro, a prata, as riquezas, o poder militar, a glória dos imperadores, dos reis da terra. E isso foi oferecido a Jesus. Então, nós enxergamos com nitidez que o segundo nível de tentação ocorre no poder, né? Poder barra autoridade e na glória. O diabo vai tentar trabalhar com a sua vaidade, com a minha vaidade, pois todos nós temos algum nível de vaidade. Então o diabo vai tentar trabalhar nesses elementos: poder, autoridade, glória, fama, vaidade e honra. Ele vai buscar esse, e dinheiro, claro. Ele vai procurar trabalhar nesses elementos. Então esse é o segundo nível de tentação. E depois ele migra. Então, quando nós passamos pelo primeiro nível de tentação, que são as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades humanas, vencemos o primeiro nível, então passaremos pelo segundo. Precisaremos vencer a vaidade humana, precisaremos colocar o Senhor acima de tudo. O que o diabo queria, ele só pediu uma coisa de Jesus: adoração. Mas Jesus respondeu bem, disse: somente ao Senhor Deus, somente diante dele se prostrarás e o adorarás. Então, superado o segundo nível de tentação, onde estão presentes, repito, o dinheiro, a fama, a vaidade, o poder, a autoridade, a glória, o glamour, as riquezas. Superado esse nível, então há um terceiro nível de tentação. Qual é o terceiro nível de tentação? É onde o diabo trabalha com a maior astúcia possível. É onde a própria palavra de Deus é utilizada de uma forma maquiavélica, né, de uma forma diabólica, né, se não é tão elogio para Maquiavel, né, a palavra de Deus ela é deturpada, ela é trabalhada de uma forma diabólica para levar ao engodo, ao engano, aqueles crentes que pensam que conhecem a Bíblia, mas não conhecem, aqueles crentes que são meros religiosos, que vão para a igreja todo domingo pela manhã, escola bíblica dominical, todo domingo à noite, culto de louvor e adoração, quarta-feira está no culto, mas que são meros religiosos, não conhecem a palavra de Deus, não estão cheios do Espírito Santo. Se não conhecem a palavra, como podem vencer o terceiro nível de tentação? Vejam como funciona o terceiro nível de tentação. Diz aqui o texto: o diabo levou, versículo 9, o diabo levou a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. A Bíblia falava sobre isso, falava que Jesus seria guardado, né, que os anjos o protegeriam, e se Jesus se atirasse do alto do templo, né, o que a Bíblia chama de pináculo, os anjos iriam sustentá-lo, certamente, porque Jesus não poderia morrer antes de concluir o seu ministério. Ele não poderia morrer sem antes suportar a cruz no sacrifício substituto para que nós alcançássemos a salvação. Então, se Jesus se atirasse do templo, os anjos certamente segurariam, e o diabo conhecia a palavra. Aliás, o diabo conhece mais a Bíblia do que muitos cristãos. Então o diabo ele usa a Bíblia. Esse é o terceiro nível de tentação. É quando o diabo usa a própria Bíblia, quando o diabo usa a própria palavra, quando o diabo deturpa a palavra de Deus para derrubar pessoas. Daí nascem as heresias, daí nasce o rigor, o exagero. Daí nasce o poder da religião, que muitas vezes escraviza pessoas, homens bombas, pessoas que são capazes de assassinar outras em nome de Deus. Então esse é o terceiro nível. É o nível em que a palavra ela é deturpada, onde Satanás torce a palavra de Deus para derrubar pessoas. Então o diabo usa a palavra. Realmente a palavra dizia e diz que os anjos do Senhor sustentariam o Senhor. Mas aí o que acontece? Jesus estava pronto para enfrentar o terceiro nível. Jesus usa a palavra
contra a palavra de Deus, pura e genuína, para enfrentar a palavra deturpada pelo diabo. Então Jesus fala para ele no versículo 12, respondeu-lhe Jesus, dito estás, versículo 12, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ali Jesus disse para o diabo, se eu me atirar, é claro que os anjos vão me sustentar. Iriam mesmo sustentar. Mas ele estava dizendo, é como se Jesus falasse, diabo, você só me disse uma parte da Bíblia. Porque a outra parte da Bíblia diz que nós não devemos tentar o nosso Deus. Então Jesus usa a palavra para vencer o diabo. Vejam que nos 3 níveis de tentação, Jesus usou a palavra. Mas o terceiro nível é o nível mais severo, é o nível mais difícil, porque no terceiro nível é preciso conhecer mais profundamente a palavra. No terceiro nível de tentação, é preciso ter olhos espirituais, ter discernimento espiritual, é preciso conhecer mais, é preciso estar mais cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, saibam, todos nós passaremos por esses 3 níveis de tentação. Mas que possamos fazer como Jesus, que estejamos cheios do Espírito Santo. E mais, que sejamos levados pelo Espírito Santo de Deus, sejamos levados, conduzidos pelo Espírito Santo, para que façamos a vontade dele e não a nossa, pois a vontade dele é soberana e ele sabe os planos que tem para nós. Planos de paz, planos de nos conceder dias melhores. Então que possamos ser cheios do Espírito, que possamos ser conduzidos pelo Espírito e que possamos conhecer a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Possamos conhecer a palavra de modo que venhamos a nos defender com a palavra e vencer o diabo através da palavra, vencer as tentações através da palavra, vencer circunstâncias, derrubar barreiras, transpor obstáculos através da palavra de Deus que estará em nossas mentes e o Espírito Santo nos conduzirá. Que em nome de Jesus estejamos preparados para vencer os 3 níveis de tentação, principalmente o terceiro, que demanda mais conhecimento, mais prudência. É preciso estar atento, é preciso vigiar e orar. Que o Espírito Santo abençoe a mim e a você, para que nós sejamos sempre capazes de vencer as tentações, de fazermos a vontade de Deus, de ouvir e obedecer a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? De Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja reunida sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Digam todos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Lembrando que o nosso próximo encontro será quarta-feira, a nossa live, quarta-feira, às 20 horas. Depois a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas da manhã. E à noite, todos estão convidados, às 19 horas, no K11. Estaremos lá nos reunindo fisicamente no nosso templo, na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos com saudades. Um abraço, um beijo e que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus.